Existe uma reação que faz você perder o respeito das pessoas em menos de 10 segundos. E o mais curioso é que ela acontece justamente quando alguém te desrespeita. Talvez você tente se defender imediatamente. Talvez levante a voz, talvez fique nervoso e comece a explicar demais. Ou talvez não diga absolutamente nada e passe o resto do dia pensando no que deveria ter respondido. O problema é que nenhuma dessas reações resolve a situação. Na verdade, muitas vezes elas entregam exatamente o que a outra pessoa queria, o controle das suas emoções. Porque quem controla a sua reação e controla a conversa. E hoje eu quero te mostrar por que algumas pessoas conseguem impor respeito até nos momentos mais difíceis, enquanto outras acabam sendo desrespeitadas repetidamente sem entender o motivo. No final deste vídeo, você vai perceber que a melhor resposta para um insulto quase nunca é a primeira que vem à sua cabeça. Existe uma coisa que mudou completamente a forma como eu enxergava o desrespeito. Durante muito tempo, eu acreditava que quando alguém me tratava mal, o problema estava em mim. Eu pensava que precisava responder melhor, falar mais alto ou provar que estava certo. Só que com o tempo, percebi uma coisa. Grande parte das pessoas que desrespeitam os outros não está tentando mostrar força, está tentando esconder fraqueza. Pensa naquela pessoa que humilha alguém na frente dos outros. Ou naquele colega que sempre faz piadas para diminuir alguém. Ou até naquela pessoa que precisa interromper todo mundo para ser ouvida. À primeira vista parece confiança, mas quase sempre é o contrário. Quem realmente é seguro de si não precisa diminuir ninguém para crescer. E quando você entende isso, acontece algo interessante. Você para de interpretar todo o ataque como uma prova de que há algo errado com você. Porque muitas vezes o insulto fala muito mais sobre quem o fez do que sobre quem o recebeu. Só que existe um erro que faz até pessoas emocionalmente fortes perderem o controle nesse momento. E é justamente esse erro que alimenta o ciclo do desrespeito. Quando alguém te provoca, seu cérebro não interpreta aquilo apenas como palavras, ele interpreta como uma ameaça. É por isso que seu coração acelera, sua respiração muda, você sente vontade de responder imediatamente, é um mecanismo automático. O problema é que o cérebro foi feito para reagir rápido diante do perigo. Mas nem todo perigo exige uma reação imediata. Imagine alguém jogando uma pedra em um lago completamente calmo. A pedra faz ondas. Agora imagine outro lago cheio de vento e tempestade. Uma pedra a mais quase nem faz diferença. Muita gente vive exatamente assim. Qualquer comentário muda completamente o humor do dia. Qualquer crítica destrói a confiança. Qualquer provocação vira uma guerra. E sem perceber, entrega ao outro o poder de decidir como vai se sentir. Eu demorei para entender isso. Achava que vencer uma discussão era responder melhor. Hoje penso diferente. A maior vitória é não permitir que outra pessoa escolha o seu estado emocional. Porque quando você perde o controle de si mesmo, dificilmente consegue controlar qualquer outra situação. E existe uma habilidade que separa pessoas respeitadas daquelas que vivem tentando provar o próprio valor. Talvez isso seja difícil de ouvir, mas consciente ou inconscientemente, as pessoas testam umas às outras o tempo inteiro, não para descobrir quem é mais forte, mas para descobrir até onde podem ir. É assim nas amizades, no trabalho, nos relacionamentos, na família, pequenos atrasos de respeito, uma piada que passou do limite, uma interrupção constante, uma brincadeira que claramente incomodou. Se ninguém estabelece um limite, aquele comportamento costuma aumentar, não porque as pessoas sejam necessariamente más, mas porque o cérebro aprende por repetição. Se toda vez que alguém invade seu espaço você aceita em silêncio, a mensagem enviada é simples: isso aqui é permitido. Agora presta atenção em uma coisa: estabelecer limites não significa criar conflitos, significa ensinar às pessoas como você espera ser tratado. E existe uma enorme diferença entre reagir por orgulho e responder por respeito próprio. É exatamente essa diferença que quase ninguém aprende. Existe uma cena que provavelmente você já presenciou. Duas pessoas discutindo. Uma delas fala cada vez mais alto, interrompe, gesticula, tenta vencer no volume da voz, enquanto a outra permanece calma, respira, escuta e responde apenas o necessário. Curiosamente, quase todo mundo na sala sente que essa segunda pessoa tem mais controle da situação. E isso não acontece por acaso. Quem precisa gritar normalmente está tentando recuperar um controle que já perdeu por dentro. Calma não é sinal de fraqueza, é sinal de domínio. E dominar a si mesmo sempre foi mais difícil do que dominar qualquer discussão. Foi uma lição que eu também precisei aprender. Durante muito tempo, achei que respeito era vencer debates. Hoje percebo que respeito verdadeiro nasce quando você não sente mais necessidade de vencer todas as discussões. Porque algumas batalhas só existem enquanto você aceita lutar. E te falo, a melhor resposta para um insulto quase nunca começa pela boca. Ela começa pela mente.
Quantas vezes você respondeu no impulso e alguns minutos depois percebeu que poderia ter agido de uma forma muito melhor? Comigo já aconteceu. E provavelmente com você também. Foi aí que percebi que inteligência emocional não é saber o que dizer, é saber quando vale a pena dizer alguma coisa. Nem toda provocação merece uma resposta, porque toda resposta é um investimento de tempo, energia e atenção. E a pergunta mais importante é: essa pessoa realmente merece receber tudo isso de você? Quem entende isso para de responder por impulso e começa a responder por escolha. Essa pequena diferença muda completamente a forma como as pessoas passam a enxergar você. Existe um motivo pelo qual o silêncio incomoda tanta gente. Quando você responde imediatamente, o jogo continua. Mas quando você faz uma pausa, olha nos olhos da pessoa, respira e permanece em silêncio por alguns segundos, algo curioso acontece. Quem estava tentando controlar a conversa começa a perder o controle dela. O silêncio cria espaço para reflexão, e muitas vezes quem provocou começa a se sentir desconfortável com o próprio comportamento. Agora, atenção, silêncio não significa aceitar desrespeito, significa não entregar suas emoções de graça. Existe uma enorme diferença entre ficar calado por medo e ficar calado porque você escolheu o momento certo para falar. Uma pessoa segura não sente necessidade de responder tudo na hora. Ela entende que algumas palavras têm muito mais força quando são ditas no momento certo, porque respeito não nasce da velocidade da resposta, nasce da firmeza com que ela é dada. Existe um mito muito comum. Muita gente acredita que impor limites significa ser grosso, mas não é. Na verdade, as pessoas mais respeitadas que eu conheci tinham uma característica em comum. Elas eram educadas, mas extremamente firmes. Não levantavam a voz, não faziam escândalo, não precisavam humilhar ninguém. Elas apenas deixavam claro o que aceitavam e o que não aceitavam. Percebe a diferença? Quem grita tenta convencer. Quem é firme apenas comunica. E isso muda completamente a dinâmica da conversa. Quando alguém ultrapassar um limite seu, você não precisa devolver o ataque. Muitas vezes basta dizer com calma: eu prefiro que você não fale comigo dessa forma. Sem ironia, sem agressividade, sem necessidade de vencer. Porque quem conhece o próprio valor não sente necessidade de provar esse valor o tempo inteiro. E existe um detalhe que quase ninguém percebe. Quanto mais você respeita os seus próprios limites, mais fácil fica para os outros respeitarem também. Talvez a maior mudança que aconteceu na minha vida tenha sido perceber que o respeito dos outros nunca foi o ponto de partida. Ele sempre foi consequência. Durante muito tempo, eu achava que precisava encontrar a resposta perfeita, a frase perfeita, a atitude perfeita. Mas a verdade é que as pessoas percebem muito mais a forma como você se enxerga do que as palavras que você usa. Quem vive buscando aprovação acaba aceitando situações que não deveria. Quem conhece o próprio valor não precisa convencer ninguém dele. E isso não significa ser arrogante. Significa entender que você não precisa transformar toda a crítica em uma batalha. Nem todo comentário merece a sua energia, nem toda opinião merece ocupar espaço na sua mente. Porque a pessoa que realmente se respeita escolhe com cuidado quais batalhas valem a pena. E existe uma última verdade que pode mudar completamente a forma como você encara o desrespeito. O respeito que você recebe dos outros quase sempre é um reflexo do respeito que você demonstra ter por si mesmo. É justamente sobre isso que eu quero falar no encerramento, porque existe um erro silencioso que faz muita gente perder o próprio respeito, antes mesmo que qualquer outra pessoa faça isso. Existe uma frase que eu gostaria de ter ouvido muitos anos atrás: nem todo desrespeito precisa virar uma batalha, porque quando você tenta responder absolutamente tudo, acaba vivendo em função da opinião dos outros, e isso é uma prisão. Eu já passei por momentos em que um único comentário era suficiente para estragar o meu dia inteiro. Eu ficava revivendo aquela conversa na cabeça, pensando no que deveria ter dito, imaginando como poderia ter respondido melhor, até perceber uma coisa: enquanto eu continuava preso naquele momento, a outra pessoa provavelmente já tinha seguido a vida. Foi aí que eu entendi que guardar um insulto na mente machuca muito mais do que ouvi-lo, porque depois que as palavras acabam, quem decide se elas continuam fazendo efeito é você. Isso não significa aceitar desrespeito, significa não permitir que alguém ocupe espaço na sua mente sem pagar aluguel. Às vezes, a resposta mais inteligente não é convencer a outra pessoa de que ela está errada. É mostrar, através da sua postura, que ela perdeu o poder de afetar você, porque existe um tipo de força que não faz barulho, e quase sempre é essa que as pessoas mais respeitam. No começo deste vídeo, eu disse que existe uma reação capaz de fazer você perder o respeito das pessoas em poucos segundos, mas depois de tudo o que conversamos, talvez você tenha percebido que o verdadeiro problema nunca foi a resposta, foi a necessidade de provar alguma coisa para quem já decidiu não te respeitar. A partir de hoje, eu quero que você lembre de uma coisa: você não
não controla a educação das pessoas, não controla o humor delas, não controla as palavras que escolhem usar, mas controla a forma como responde. E essa escolha diz muito mais sobre quem você é do que qualquer insulto que possam fazer contra você. Respeito não nasce quando você vence uma discussão. Nasce quando você consegue sair dela sem perder aquilo que tem de mais valioso, o controle sobre si mesmo. Porque quem domina as próprias emoções dificilmente será dominado pelas atitudes dos outros. Então, da próxima vez que alguém tentar tirar a sua paz, não pense primeiro na resposta perfeita. Pense na pessoa que você quer ser quando tudo acabar. É essa pessoa que vai determinar o rumo da conversa e, principalmente, o rumo da sua vida. Agora eu quero saber de você. Qual foi a situação de maior desrespeito que você viveu e como você reagiu? Escreva aqui nos comentários. Eu leio muitos deles e gosto de ver como cada experiência ensina uma lição diferente.